Beleza pura! Está no ar o noticiário da Seleção Brasileira, direto da Granja. Hoje eu estou recebendo nos estúdios aqui da Vivo Oswaldo Pascoal, da Rádio Globo e também da Fox TV. Ele vai nos ajudar a entender como é que foi o sábado da Seleção Brasileira aqui na Granja Comari. Um dia de sol o tempo inteiro. Tivemos treinamento coletivo pela manhã, mas antes a visita da Rafaela Silva, judoca campeã mundial em casa. Bacana a visita dela, né? Ela tem um título que nenhum jogador tem. E é um prazer tê-lo aqui, Oswaldo Pascoal. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. É uma judoca que trouxe um pouco da sua esperança, da sua expectativa de ver a seleção brasileira campeã também, né? Porque além de ser medalhista, ela torce para a seleção brasileira. Tomara que ela tenha trazido para a seleção do Brasil aquele fluido positivo para a seleção engatar aquela quinta marcha que a gente espera. E tomara que ela sirva de inspiração, porque, poxa, ela foi campeã do mundo em casa. E ela me contava o seguinte, sabe como é que ela parou no judô? Ela era jogadora, ela era zagueira. Mas não tem tamanho de zagueira. Não tem, mas ela era zagueira, mas deve ter uma força danada, né? Ela era zagueira e aí, num determinado dia, ela estava machucada, não podia jogar. E aí o pai dela obrigou praticamente ela a ir para o judô. Ela fazia os dois. Aí, a partir daquele dia, ela acabou seguindo para o judô. Bom para ela, bacana, Bom para ela, medalha para o Brasil. A Rafaela Silva visitou hoje as instalações aqui da Granja Comari, ao lado também de um grande judoca, o Leandro Guilheiro, que tem 2 medalhas olímpicas. Sábado, em Teresópolis, é um dia que muitos torcedores vêm acompanhar a seleção, tentam se aproximar. É um outro ambiente, né? É um outro ambiente. Até eu acho muito positivo isso. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, fica a seleção com muito oba-oba. Não é a seleção com muito oba-oba. É que a visão que a gente teve da última participação do Brasil em Copa do Mundo foi daquela seleção muito fechada, hermética, que ninguém tinha acesso. O jogador de futebol gosta do contato com o público, de falar alguma coisa, de receber um carinho, de dar um autógrafo, de tirar uma fotografia. Eu acho que o jogador de futebol gosta disso. Eu não vejo por que, às vezes, as pessoas fazem tanta restrição a isso. E uma diferença também em relação a outra seleção é que o Filipão concede algumas entrevistas a algumas emissoras após os treinamentos. Hoje foi o dia dele falar com a Fox. E ele deu uma informação muito importante, exclusiva à Fox, e aí ganhou o Brasil, e é por isso que a gente vai conversar sobre esse tema já já com Oswaldo Pascoal. Antes, vamos acompanhar como é que foi o treinamento da seleção neste sábado aqui em Teresópolis. Treinamento da seleção brasileira, o primeiro coletivo comandado pelo Filipão. Ele comandou até na quarta-feira, mas foi em campo reduzido. Dessa vez ele ocupou toda a extensão do gramado. Já já eu falo para você o time titular. Tivemos uma novidade aí. Você gostou da movimentação, Pascoal? Gostei muito. Achei que foi muito importante esse treinamento da seleção brasileira e alguns jogadores se destacaram nessa movimentação. Gostei muito do Hulk. O Hulk não se limitou só àquela faixa de campo que ele trabalha normalmente, pelo lado direito, passou para os 2 lados, trocou de posição com o Oscar. Gostei dessa movimentação. Gostei do William no primeiro tempo. Acho que é um jogador que está crescendo muito na seleção brasileira. E o Paulinho, né? O Paulinho é um jogador que, para mim, na seleção, ele se multiplica. Ele não é só aquele volante que a gente viu jogar no Corinthians ou vê jogar no futebol da Inglaterra, no Tottenham. A gente vê o Paulinho na seleção se multiplicando. Ele ataca, ele defende, ele está sempre bem posicionado. Eu acho que esse é um jogador muito interessante no plano tático para a seleção do Brasil. Já já nós vamos ouvir o Paulinho, que foi hoje para a entrevista coletiva. O time titular formou com Júlio César, o Daniel Alves, Davi Luiz, Dante, depois o Henrique, Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo e Oscar, Hulk, depois o William,
Fred e Neymar. Thiago Silva ficou o tempo inteiro no time reserva e após o treinamento, em entrevista exclusiva à Fox, Filipão revelou que o Thiago Silva sequer vai para Goiânia. Será poupado do amistoso diante do Panamá. Se o Dante arrebentar nesse amistoso aí, corre o risco do Thiago Silva não voltar ao time, Pascoal? Joga Thiago Silva contra a Croácia. Pode escrever aí no seu caderninho. Joga Thiago Silva contra a Croácia. É insubstituível, né? Não tem como. O monstro, né? O apelido dele. Eu acho que a dupla de zaga do Brasil é muito confiável. Tanto o Davi na zaga, ou de quarto zagueiro, ou de zagueiro central, como o Thiago Silva, como zagueiro central da seleção brasileira. Eu acho que a zaga é um ponto que a gente não tem que se preocupar, porque eles foram muito bem na Copa das Confederações e têm ido muito bem nos treinamentos da seleção. Você acompanhou aí que tivemos momentos ríspidos durante o treinamento coletivo. Em um determinado lance, Paulinho e Bernard se chocaram. Aliás, já no Jornal da Seleção você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o Bernard, o início do tratamento do Bernard, já colocando gelo no tornozelo direito. Então teve um lance muito ríspido e o Paulinho, na entrevista coletiva, comentou sobre este lance, que acabou tirando o Bernard do treinamento. Não, foi uma dividida. Os treinos são dessa forma, né? Mas deu uma torcidinha ali no tornozelo, mas o tornozelão tá bem. Já teve algumas ocasiões aí atrás que deu a torcidinha no tornozelo, mas se recupera rapidamente. Os treinos são assim, são fortes, são contatos. Até vi ontem o Davi comentando. Se não tiver contato, meu irmão, é jogar tênis, né? Então, teve o contato sim, mas tá tudo sob controle, tudo tranquilo. Aí o Paulinho explicando o lance. Já você vai ver como está o Bernard. Segura aí dentro do Jornal da Seleção. Segundo o Paulinho, lance normal de treino. Também acho. Você enxerga assim também? Também acho. Se não tiver esse tipo de lance, tem que enrolar o jogador no plástico bolha. Não tem como você enrolar um jogador no plástico bolha. Ele não pode se machucar. Hoje, né, as contusões aconteceram. Montolivo na seleção da Itália saiu com uma lesão e de repente pode ficar fora da Copa do Mundo. O jogador da seleção do México teve uma fratura na perna, também não vai jogar a Copa do Mundo. Acontecem contusões em véspera de Copa do Mundo. Sorte que o Bernard não teve uma contusão grave, não foi nenhuma lesão que chama atenção. É uma lesão tranquila, dá para se recuperar. Pode ser poupado até da viagem, por que não? Pode ser mais um que fique com a seleção brasileira por aqui. O Filipão acabou destacando o Oscar do treinamento para que ele pudesse equilibrar as duas equipes. A equipe titular venceu a equipe reserva por 2-0, gols do Oscar e Neymar. Quando a seleção chegou por aqui, houve uma onda de boato de que alguns jogadores poderiam estar machucados. O nome do Maicon foi envolvido nisso aí. E na coletiva de hoje, perguntado se ele de fato teria se apresentado ao Filipão com alguma contusão, o Maicon respondeu assim, ó. Não, tô bem. Depois que saiu a convocação, né, eu tive uma conversa muito tranquila com o meu treinador para fazer um treinamento específico, um treinamento à parte. E ele foi muito gente boa, né, vamos dizer assim, na sua parte de me deixar treinando separadamente do grupo. Não joguei contra a Juventus na penúltima rodada, não joguei a última rodada contra o Gênova, mas com certeza estava trabalhando para me apresentar nas melhores condições aqui na seleção brasileira. Por essa declaração, você percebe que o Maicon vem trabalhando já há algum tempo a Copa do Mundo, ao ponto de pedir e ser compreendido pelo treinador e ter ficado de fora das duas últimas rodadas do campeonato italiano. E tá bem o Maicon, né? Ele sempre teve um pulmão bom, né? Mas tá forte, né? O bicho tá forte. É uma fortaleza. Só que essa exclusão dele dos dois últimos jogos da Roma é que nos levaram, como jornalistas, né? Falo em nome de todos, nos levaram a essa indicação de que ele tinha algum problema. Por quê? Porque ele não participando dos dois últimos jogos, você fala, o que aconteceu com o Maicon? Tá machucado. A Roma tá jogando e ele não tá jogando. A Roma tá precisando de resultado e ele não tá jogando. Por que não jogou o Maicon? Aí ele explicou agora que ele preferiu sair para fazer um trabalho de preparação física
para a seleção brasileira. Acho muito positivo, muito bom para ele e para a seleção. O Daniel Alves tem uma sombra, né? O Maicon, sem dúvida nenhuma, Uma disputa é uma sombra, desde 2010, né? É. Um começa como titular, o outro termina na Copa, também na Copa América. O Daniel começou como titular, o Maicon terminou como titular. Na Copa do Mundo, o Maicon foi titular e o Daniel ficou no banco de reservas. É uma disputa, eu acho que muito interessante para o E Brasil. por conta da qualidade dos dois jogadores, em algumas oportunidades, o Maicon acabou jogando na lateral direita com o Daniel Alves no meio-campo. E às vezes o Maicon na lateral direita com o Daniel Alves entrando na lateral esquerda, para que os dois pudessem jogar. Na entrevista hoje, o Paulinho falou também sobre o período ruim que ele teve no Tottenham. Jamais pensou em voltar ao futebol brasileiro. Assim que eu retornei de lesão, eu dei uma sequência de 3, 4 jogos e depois voltei para o banco de reserva. Então, assim, eu não passou pela minha cabeça de voltar ao Brasil, retornar ao Brasil. Muito pelo contrário, eu acho que quando o jogador ele sai do Brasil para a Europa, ele tem que ser firme. E eu já passei por algumas situações lá atrás, por Lituânia e Polônia, de que fiquei 2 anos e meio e retornei ao Brasil. Então, acho que não seria bacana nem 1 ano de temporada na Europa, novamente na Inglaterra, e você retornar ao Brasil. Então, acho que os desafios estão aí para ser enfrentados. Foi o que eu fiz, enfrentei o desafio, fiquei no banco de reserva. Depois, nas últimas 6 rodadas, voltei a jogar no campeonato inglês, então não tive problema algum. É claro que existe a conversa com o meu agente normal. Às vezes você está um dia triste ou chateado, você conversa, mas não esse tipo de conversa de voltar ou retornar ao Brasil por questão de estar jogando, mostrando o seu trabalho para ter uma convocação. Então, isso não passou pela minha cabeça. Aí o Paulinho garantindo que em nenhum momento pensou em voltar ao futebol brasileiro. Acho que, e aqui não vai nenhuma crítica ao Paulinho, mas acho que o jogador brasileiro, não vai crítica mesmo, porque o Paulinho não pensa assim, pelo menos na declaração dele. Mas acho que o jogador brasileiro, e a imprensa também tem que entender, que é difícil jogar na Europa, que o cara é titular aqui, vai para lá, e a gente também acha que ele vai chegar lá arrebentando e tem que ser titular absoluto. E também a gente tem que entender que ser reserva lá na Europa não é igual ser reserva no Brasil, né? Aqui é um desconforto para o jogador ficar no banco, né? Porque lá existem muitos jogadores para a mesma posição. Ele mesmo disse nessa entrevista coletiva que ele teve que dividir, às vezes, a função de volante com o Sandro, que é o primeiro volante, até já jogou na seleção brasileira, e com um outro companheiro na equipe do Tottenham. E aí, ele jogando com outro companheiro, são 2 volantes de saída. Alguém tinha que ficar na marcação. E quem se sacrificou foi o Paulinho para fazer a marcação. Em um outro momento, o treinador do Tottenham entendeu que o Paulinho poderia ser o armador do time. Aí não dá para o Paulinho ser o armador. O Paulinho é um ótimo jogador de marcação para saída de bola e tem aquela volúpia, aquela vontade de chegar na área para fazer gols. E ele é muito bom de cabeça. Se der um espaçozinho nele, para ele dentro da grande área, ele faz o gol. O Paulinho, titular absoluto da equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, chegou na seleção e tomou conta, né, ao lado do Luiz Gustavo. É uma grande dupla também. Aí é um outro jogador que, quando entrou na Copa das Confederações, mudou o patamar da seleção brasileira, Luiz Gustavo. Ele foi fixado entre os zagueiros da seleção, é o chamado primeiro volante, como o Felipe gosta, o técnico da seleção brasileira, o primeiro volante bem colocado na frente da zaga para dar liberdade. Aí o Brasil mudou também a forma de jogar. Não saem os laterais simultaneamente, se sai o da direita, fica o da esquerda, se saiu da esquerda, fica o da direita, para ter a possibilidade de alguém sair na cobertura do Paulinho voltar na cobertura do lateral que saiu. Então a gente vê na seleção brasileira um esquema de jogo bem definido. Claro que o Filipão ainda vai preparar algumas surpresas, bola parada, cruzamentos, algumas jogadas para a seleção do Brasil na Copa do Mundo. Pascoal, foi um prazer tê-lo aqui. Bom demais. Mas não vai embora não, porque começa o noticiário da seleção brasileira e você vai acompanhar a entrevista exclusiva com o Bernard e você vai viver o dia do fotógrafo da seleção brasileira, o Rafael Ribeiro. Como é que ele trabalha, como que é o dia dele em torno da seleção, convive com os jogadores e as fotos que ele vai tirando ao longo do dia. Forte abraço.